Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje nós vamos falar sobre finanças para a área de saúde. Sim, infelizmente nas faculdades, na área de saúde, ou seja, psicologia, medicina, odontologia, fisioterapia, a gente não aprende sobre finanças como se a gente não precisasse, o que é um ledo engano, tá? Esse programa tem o apoio da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas e da Produz Produtora. E comigo estão aqui duas competentíssimas pessoas que sabem tudo de finanças, tá? Eu vou começar aqui com a Heloísa. Elo, obrigada. Heloísa, ela é diretora financeira da Unipsico, né? Sim. E psicóloga. É importante salientar isso. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, tá? É um prazer estar aqui para esse bate-papo. E nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa cooperativa. Que é muito importante para a gente em todos os sentidos, né? Porque além de atender aos psicólogos, atende a população em geral, né? A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Ana Carolina, Carol, querida, seja bem-vinda, contabilista, né? Especialista na área, alguém que sabe muito sobre finanças, viu, gente? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Núbia. Eu desejo que seja muito produtivo e que eu possa contribuir para todo mundo que está na área e tem alguma dificuldade, que se sair com qualquer informação que agregue, eu já saio daqui satisfeita. Eu tenho certeza que vai. Você não está aqui à toa, não, cara. Eu já lhe disse. Para com isso. É timidez, né? Elô, por que a gente não... Todo íntimo, porque aqui o papo é cabeça, né? Então a gente já começa íntimo. Por que a área de saúde não é contemplada com conhecimento em finanças, né? Na verdade, é uma carência muito grande na nossa formação. Não falamos, né, sobre como precificar, como empreender, como vender o nosso trabalho, como valorizar o nosso trabalho, né? E quando a gente sai, além de não termos conhecimento nisso, a gente ainda fica muito limitado por algumas normas, né, que regulamentam a nossa profissão, que é, o psicólogo não pode divulgar preço, o psicólogo não pode criar demanda, o que deixa a gente muito perdido, né? Então, acho que hoje é um papo justamente para a gente pensar um pouco como que a gente pode fazer isso, as atenções que a gente tem que ter, porque tem muito profissional sofrendo por trabalhar por valores insustentáveis. Eu sei disso, não paga nem o aluguel, né? Como não diz paga, outro. Uhum. Né? E é importante salientar, né, Lu, que a Unipsico, ela tem esse apoio ao psicólogo. Vocês conseguem orientar o psicólogo nesse aspecto, né? Um dos seus papéis, eu imagino. Sim, a Unipsico, ela vai fazer, por exemplo, toda a orientação contábil, toda a assessoria contábil para os cooperados, eles têm lá. Então, quando eles se cooperam com a gente, eles vão trabalhar formal lá com a gente. Então, eles vão contribuir com todos os impostos, eles vão ter todos os benefícios e toda essa assessoria contábil é feita por nós, né? Então, lá a gente vai atender alguns contratos, né? Atender o plano Unipsico, a produção daquele cooperado, ela é, né, contabilizada por nós, e a gente já faz lá na Unipsico todas as deduções, então ele não tem esse trabalho conosco lá, né? Que bom, que coisa boa, né? Carol, de que forma a contabilidade pode nos ajudar? Porque, gente, eu preciso esclarecer uma coisa. Carol é minha colega de pós-graduação, tá? E a gente conversando sobre isso, ela me trouxe algumas luzes, porque eu de fato desconhecia. E aí eu fiz assim, não, eu vou ter que chamar duas pessoas que sabem muito para a gente esclarecer, né? Porque como psicóloga, eu comecei a atuar recentemente como psicóloga, né? Depois de 35 anos como executiva aí. Né? Não é tão recente não, mas tudo bem. E aí tinha um monte de coisa que eu não sabia e Carol trouxe. Carol, de que forma vocês podem colaborar? A gente está falando de psicólogo, mas é importante salientar que tudo que a gente falar aqui, gente, é para a área de saúde, sim, tá? Então, se você não é da área, mas conhece alguém que é, por favor, compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante, porque às vezes a gente paga muita coisa que a gente não devia pagar por falta de conhecimento, por falta desse apoio que a Unipsico dá, né? Conta aí, Carol. Assim, Núbia, como a Elo falou, já estou íntima também.
A Elô falou que os cooperados lá já saem com as devidas retenções das receitas oriundas aos atendimentos da cooperativa, né? Só que esse profissional não tem só esses rendimentos. Então, essa parte está formalizada, tá ok, ele está contribuindo para a Previdência, tá fazendo a retenção do IR, se IR, imposto de renda. Isso, e imposto de renda retido na fonte. Obrigada. Vamos traduzir, botar legenda, senão o pessoal vai voar igual a mim. Vamos tirar a parte técnica, é difícil, né? Que ela fica forte. Mas se preocupar não, que eu tô aqui para ajudar. Então, dessa receita já é feita essa retenção do imposto de renda retido na fonte e até da Previdência. Contudo, ele tem outros atendimentos, ele pode ter os outros atendimentos que ele faz particular na sua clínica. E essa receita, ele também tem que se preocupar, né? E quando a gente está falando que a gente sai da faculdade e sem despreparo nenhum, porque eu estava no início conversando com a Elô nos bastidores, o quanto que nós não somos preparados para empreender. Então, a partir do momento que eu tenho que gerir, fazer a gestão dos meus custos e das minhas despesas, para saber se o que eu estou recebendo está compatível, que nem você falou, às vezes não paga nenhum aluguel, o valor da consulta, né? Então, a partir do momento que eu tô nessa situação, eu tenho que buscar sempre uma ajuda, uma assessoria, seja da cooperativa, ou seja de um contador, né? Porque eu tenho Ou seja, dos dois, né? Exatamente. Porque a Unipsico tem isso de bom, você não tem que se fidelizar, né? Ou seja, você pode ser da Unipsico e você pode atender particular, não é isso, Lu? Isso, você pode. E assim, a assessoria contábil, todas essas retenções, é realmente do atendimento que você faz pela Unipsico. Né? E é Né? importante salientar isso, porque muitos psicólogos acham que não, eu vou ter que fazer, né? Então é bom a gente abrir, porque quando você se coopera na Unipsico, você também pode fazer seus atendimentos particulares, não tem problema algum. E aí você vai precisar da ajuda de um contador. Tá? E eu achei isso bem legal, viu, Elo? Exatamente, porque a Unipsico, pelo que eu entendi, e a Elo vai me corrigir se eu estiver errada, ela tá dando essa assessoria dos atendimentos lá. Então, ele precisa tratar a outra parte, que é as outras receitas. Se ele for, de repente, tiver algum cargo de seletista, se ele for registrado em alguma empresa, ele também vai ter as retenções dele, ou às vezes se ele for concursado, então essas retenções já acontecem de forma natural. E aí, se ele é autônomo, se ele tem uma clínica, aí ele tem que oferecer os impostos dentro da pessoa física, que ele tem essa possibilidade, porque o profissional da área da saúde tem essa possibilidade de oferecer a carga tributária em cima da pessoa física ou na PJ que a gente fala, né? Pessoa jurídica. Abrir um CNPJ. E aí, o que vai determinar isso? O que determina é um estudo tributário. E como a gente estava falando também nos bastidores, é muito individual isso, porque você, Núbia, como psicóloga, tem uma demanda, você atende um público, você tem muita despesa, ela, às vezes, não tem despesa nenhuma, então, o que vai valer a pena? Tem a necessidade de um estudo tributário. Por isso que tem especialistas, né, gente? E por isso que tem a cooperativa que ajuda também, né? Que orienta. E lá na cooperativa, por exemplo, você pode ser um psicólogo pessoa física, e aí, né, realmente já tem as retenções de imposto de renda e INSS que são fixos, né, como pessoa física, mas quando você entende que a sua receita já está num ponto que você está pagando muito tributo e que compensa mais você abrir uma pessoa jurídica, é muito importante você buscar auxílio de um especialista em contabilidade para que ele consiga te ajudar a entender isso. O que é melhor para mim? É eu ser um simples nacional? É eu ser um lucro presumido? Que são as formas ali, né? O que vai compensar dentro da minha realidade? E aí, ele definindo isso, você definindo isso, né, o profissional definindo isso com a contabilidade, a gente vai emitir ali pela cooperativa os dados para que ele emita a nota fiscal e ele vai conseguir estar pagando os tributos
mais condizentes com a realidade dele, Coisa boa. né? E uma das coisas que me fez, né, engraçado que quando eu dividi com a Kelly a questão do programa, ela fez minhas finanças para a saúde. Eu fiz, porque um dia eu conversando com o cara, eu descobri que eu não sabia nada, gente. Eu me senti tão incomodada, porque assim, eu queria que você falasse, é o Carnê-Leão que chama? Sim. As isenções que a gente tem, quanta coisa para quem sai da faculdade, para quem está aí que também, que nem eu, que não sabe nada, né? Esclarecer, né? O que a gente tem isenção, Carol, quando nós somos da área de saúde? Na verdade, assim, quando você é tributada no CPF, você opta em ser tributada na pessoa física, você como profissional de saúde pode... As despesas que são oriundas da sua atividade, então, exemplificando, aluguel, energia, alguma prestação de serviço que você precisou contratar. Telefonia. Água também. Exatamente. Qualquer despesa que seja oriunda da sua atividade, você tem o direito de deduzir da base de cálculo do imposto. Então, não é que é uma isenção, mas é uma redução da base de cálculo. Até mesmo... a taxa do órgão de classe é dedutível. Se você tem uma contabilidade regular, também é dedutível. O próprio INSS que você recolhe também é dedutível. Então, você tem as suas receitas, que você é obrigado a oferecê-las, mas se você tem essas despesas, você pode diminuir do imposto. E aí, assim, o grande equívoco que a gente também estava falando no início é que os profissionais da área da saúde, às vezes eles acham que só no imposto de renda que eles têm que oferecer a tributação. E é um equívoco. Se a apuração é mensal, o Carnê-Leão, ele deve ser apurado mensalmente. Então, ok, hoje eu estou em março. Então, eu peguei as receitas de fevereiro, todos os recibos que eu emiti, que agora é pelo Recibo Saúde, lá direto no ECAC, lá no site da Receita Federal, que é via ou pelo site, ou o profissional pode baixar um aplicativo da Receita Federal. Aquele recibinho de papel não existe mais, agora é quase em tempo real. Então, você faz a emissão do recibo, e esses recibos vai automaticamente para a declaração do seu paciente. Você não precisa mais nem entregar. Precisa imprimir para entregar? Não precisa. Aí, esse recibo vai direto para a declaração do seu paciente. E aí, você, dentro do Carnê-Leão, faz uma escrituração. Você vai lá, vai escriturar. Tem até um plano de contas lá que você configura. Você tem até como personalizar realmente as despesas do jeito que você entende que elas sejam. Material aplicado na prestação de serviço, exemplo. Compra de material na prestação de serviço. Aí você tem esses recibos, você escritura essas despesas e aí o próprio sistema faz um cálculo, né? A gente confere esse cálculo. A tributação é em cima da tabela progressiva que o governo disponibiliza, né? Então, aí ali naquele momento, depois da apuração, gera-se o DARF do imposto de renda. E aí, o recolhimento é no último dia útil do mês subsequente. Ou seja, se a gente está falando da competência de fevereiro, dos recibos emitidos em fevereiro, o imposto vai vencer em 31 de março. Isso na pessoa física. Aí, se houve uma análise tributária e ela foi para PJ, aí dentro do CNPJ, dentro das tributações dele como empresa, também tem as diferenciações, porque se ele for optante do Simples Nacional, ele recolhe uma guia única que chama DAS, e ele vence em meados do dia 20, ou se ele é do lucro presumido, ele recolhe 4 guias federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e mais o ISS, né? Porque é prestação de serviço, psicólogo ou qualquer profissional da área de saúde recolhe ISS, e a parte previdenciária que é separada. Aí, como eu estava falando também, dentro do CNPJ, dentro da tributação das empresas, também tem muita particularidade a ser considerada.
Se é, por exemplo, um atendimento que eu vou fazer dentro de um hospital, que esse atendimento acompanha um caso muito... Um processo de... Um caso de saúde vamos supor, tem algum problema muito... que está afetando a parte psicóloga, a pessoa está internada. Essa receita, por exemplo, no lucro presumido, ela tem uma carga efetiva federal de 5,93, certo? Porque você atendeu lá dentro do hospital. Agora, se fosse na minha clínica... Na clínica, teria em torno de 13,33. Nossa, muito. Então, não tem como generalizar, entende? Realmente é muito específico. Exatamente. Precisa realmente de um acompanhamento, uma de uma análise assessoria, de né? contabilidade nesse sentido, realmente. Elô, isso é complicado para psicólogo, né? Muito. Eu ouço muito psicólogo dizer, eu fiz psicologia porque eu não gosto de matemática. Olha, tá vendo que se equivocou? Né? Mas eu tava conversando com a Carol e ela falou uma coisa que eu achei chave, assim. A contabilidade, ela não é só alguém que vai fazer ali a operacionalização financeira, é alguém que vai fazer uma consultoria com você. Ela precisa entender os seus objetivos, ela precisa entender a sua dinâmica, o seu trabalho, o seu valor, os seus custos, a sua despesa, para que eles consigam nos ajudar a pensar o que é melhor. E eles são os profissionais, né? Então, a gente precisa contar com quem sabe mesmo. Com certeza. Né? Por isso que a gente trouxe aqui. Duas pessoas que sabem muito, tá vendo? Então, acho que é importante, assim, a gente tem muita dificuldade nesse sentido. Na psicologia não temos informação nenhuma na nossa formação. E quando a gente chega para trabalhar, a gente, na verdade, costuma se ressentir em trabalhar formal, né? Porque é caro, a gente fala, não, é difícil, são muitos impostos, não vou conseguir. Mas uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai pensar no preço do nosso trabalho, a gente precisa pensar nos custos que a gente tem. E na autovalorização, né, Lô? Isso, na autovalorização. Porque eu falo, quanto que eu vou cobrar? Quanto que o fulano tá cobrando? Não é bem assim quanto o fulano tá cobrando. Porque a realidade dele é diferente da minha. Perfeita essa colocação, né? Então, assim, qual que vai ser o valor da minha sessão? Peraí, deixa eu ver meus custos. Deixa eu ver quanto que eu gasto com minha estrutura de consultório. Quanto que eu gasto com os impostos que eu tenho que pagar. Com o deslocamento que eu tenho, né? Com o deslocamento. Qual que é a minha despesa doméstica da minha casa? E aí eu sempre falo quando o pessoal vai se cooperar isso. Olha, qual que é o seu custo? Vamos supor, meu custo todo é ali R$4.000. Então, vamos pensar em quantos atendimentos você vai fazer no mês, né? Eu consigo fazer 200 atendimentos mês. Então, peraí, eu preciso pegar esses 4.000 e dividir por 200. Porque eu preciso ver quanto que eu vou ter de custo por atendimento. Fora isso, eu preciso ter ali uma margem sustentável, que é o que eu costumo falar. Você precisa comer, isso. né, Elô? Preciso viver, eu quero investir, eu quero adquirir uma casa, eu quero adquirir um carro, eu quero viajar, eu quero investir num curso. Então, peraí, apesar de que o curso, a supervisão, é tudo custo, né? A gente não pode esquecer isso. Eu faço supervisão, então é custo, eu preciso pôr isso lá no meu valor. Né? Tô fazendo uma pós-graduação. Quem trabalha com criança compra, que são muitos, né? Exatamente, é tudo custo. Então, eu preciso diluir isso ali para saber qual que é o custo que eu tenho por horário, colocar uma margem de lucro para que eu consiga me sustentar confortavelmente, e aí eu defino meu valor. Opa, peraí. Dentro de toda a minha realidade aqui, o valor da minha sessão precisa ser R$150, porque se menos que isso eu não consigo me manter. Mas o fulano cobra 100. Mas às vezes a realidade dele é diferente. Então, assim, tô dando esse exemplo para dizer que o quanto a gente precisa pensar em detalhes para pensar no nosso valor de atendimento. E até para que as pessoas também que estão assistindo a gente, que não são profissionais de saúde, entendam o porquê que os valores, o motivo pelo qual, vamos melhorar assim, né? O motivo pelo qual os valores são diferentes. Aí você fala assim, eu fui no médico, ele me cobra R$300 por uma consulta. Eu fui no outro, que faz a mesma coisa, entre aspas, por favor, tá, gente? Aspas, aspas, aspas. Ele me cobrou 700. Então, tem uma série de coisas que estão envolvidas aí. Eu tô indo para minha 6ª especialização em psicologia. Né? Com fé em Deus, dia 29, neuropsicologia, estamos aí. Então, você precisa botar isso, né, no lápis. Sim.
isso custa. E não é barato, não, viu, gente? Deixa eu contar pra você, é caro pra caramba. Né? O curso é caro, os livros são caríssimos. Né? E quanto mais livro você compra, mais você quer comprar. Eu sou dessa, pelo menos. Então, tudo isso é custo. Eu nem sabia disso. Eu tô cheia de livro lá para botar nos meus custos. E eu tinha esquecido de... Quer dizer, eu não sabia, para ser sincera. E, gente, a gente tem que assumir que não sabe mesmo. Por isso que o pessoal tá aqui, tá? Essas duas mulheres maravilhosas, competentíssimas, para falar para a gente. Porque eu tenho certeza absoluta que muita gente que não tá na cooperativa, que tá começando agora, não sabe. E eu falo de todos os profissionais da área de saúde, tá? Então, se você é dentista lá, aquele negocinho que limpa os dentes, né? Tudo aquilo ali tem que estar no custo. Exatamente. E ninguém ensina isso pra gente. Eu vou fazer uma reclamação aqui. Ô, galera da faculdade, bota uma matéria lá, finanças, né? Pra área de saúde. A gente vai agradecer. Na realidade, não é só pra área de saúde. A gente tá falando da área de saúde, mas eu fiz direito também, né? No direito, a gente também não aprende. Tudo bem que a OAB coloca lá os valores que a gente pode cobrar, o percentual em cima de cada processo, mas também ninguém ensina para o advogado fazer isso. Aliás, nem um curso, né? A sociologia também, ninguém, nada. Acho que não. Não, eu tenho certeza. Somos muito carentes muito, nesse sentido. É como se... Não, agora eu estava refletindo aqui, né? É como se finanças só fosse para quem é financeiro. Tudo bem, a gente precisa de apoio, mas a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para poder contratar um profissional competente como você, Carol, para dizer assim, quando você vier explicar para a gente com os termos técnicos, claro que sempre bota a legenda embaixo, né? Né? IRR, IFF, no DARF, né? Essa sopinha de letrinha, para que a gente possa saber, né? E quantas outras coisas? Você atende muita gente da área de saúde? O que acontece? Quais são as maiores dúvidas? Eu sou sócia numa empresa de contabilidade que o nosso foco é os profissionais da área da saúde, né? Ah, tá vendo aí? E por ser uma contabilidade digital, a gente consegue atender até profissionais de outros municípios e estados do Brasil. E, assim, é muito comum, sai da faculdade... tá iniciando a carreira e para que lado que eu corro? Só sabe que tem que se formalizar porque às vezes se vincula, se coopera e aí a cooperativa ou exige que seja, né, PJ, CNPJ ou pelo CPF e aí a gente tenta ao máximo. Um termo que eu até usei, assim, como diz a minha mãe, a gente não consegue ajudar se o fato já aconteceu. Então, se o leite derramou, a gente não consegue ajudar. Por isso, essa necessidade de sempre estar em contato conosco. Ó, Carol, eu vou comprar uma máquina, exemplificando o dentista, uma máquina que vem da China, o que eu tenho que pagar de imposto? É melhor eu comprar aqui no Brasil ou realmente comprar da China? Ou então vou fazer uma compra de um material aqui dentro do estado de Minas, tá mais caro do que se eu comprar em São Paulo. Mas será que comprando em São Paulo, exemplificando, você não vai pagar mais por isso? Porque quando chegar aqui, talvez você tenha imposto para pagar. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes. Tá com dúvida? Me liga. Porque... a gente conversa, vê uma estratégia melhor do que depois que o leite derramou. Depois que o leite derramou. Mas, assim, só voltando no estar preparado. Eu penso, Núbia, que as nossas crianças tinham que crescer, tinham que ter isso. Concordo. Agora, porque a gente... Educação financeira, você fala, né? Exatamente, porque nós somos educados e criados para ser... seletista, para ser CLT somente. Para ter carteira de trabalho assinada, em suma, tá? Para trabalhar para os outros, exatamente. E quando a gente vai trabalhar para nós mesmos, conquistar o nosso patrimônio, se depara com essas dificuldades. No qual, se fosse natural lá na infância, a gente fosse crescendo nesse ritmo, talvez a gente não passasse por isso, né? Talvez não, com certeza a gente não ia passar por isso, né? A gente não ia chegar nesse nível de detalhe que você tem, né? Porque, assim, você estuda pra caramba, e uma coisa que você já me contou é que ela lê todos os dias as leis, né? Porque elas mudam diuturnamente ao dia inteiro, né, Carol? Agora de manhã uma coisa, daqui a pouco é outra. E, claro, a gente não vai chegar nesse nível, mas a gente tem um mínimo de conhecimento até para poder saber pedir ajuda. Você falou da sua, eu vou falar da minha mãe, né? Ela sempre falou o seguinte, minha filha,
mesmo que você tenha uma pessoa em casa, uma secretária, uma empregada doméstica, né? Para te ajudar, você tem que saber fazer tudo. Como é que você vai orientar alguém se você não sabe fazer? Você não sabe cozinhar, você não sabe passar, você não sabe lavar, não sabe arrumar. Exatamente. Não, você precisa saber. A gente precisa saber disso, né? Não, Elô? É isso. Por que é tabu falar de finanças, aproveitando que você é psicóloga? Por que as pessoas não falam de dinheiro, gente, pelo amor de Deus? Vocês já pensaram o tanto que o dinheiro é sintoma hoje em dia também? O tanto que a nossa relação com o dinheiro muitas vezes traz a nossa disfuncionalidade para lidar com as nossas emoções, às vezes a nossa disfuncionalidade ou questões que a gente tem com a nossa vida mesmo também. E as pessoas, muitas vezes a gente acaba não se planejando. Por quê? Porque o dinheiro é onde vai ser a minha válvula de escape, ou então é onde eu me afirmo, ou é onde eu sinto que eu sou poderoso. Então, tem muita gente, por exemplo, que trabalha muito numa escassez. O que é escassez? Eu não dou conta de pagar. Síndrome Eu não vou conseguir adquirir isso. Isso aqui é muito caro. Eu não posso cobrar isso. Ninguém vai pagar esse valor. Isso. E aí ele fica na escassez, num ciclo que ele não consegue cobrar, ele não consegue receber, ele não consegue se sustentar. Então, ele não sai desse lugar. E, na realidade, a gente pode falar sobre o aspecto psicológico, né, Elu? A questão da desvalorização de quem é você. Isso. Eu vou aceitar cobrar um preço muito inferior, tá? E a gente não está falando aqui de preço social, tá, gente? Porque existe gente que precisa de ajuda e não tem condições de pagar. A gente não está falando disso, não. A gente está falando de cobrar o justo para quem pode pagar. Tá? Vamos ser sérios aqui, porque existe. Nós vivemos no país... Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, a gente sabe qual é o percentual da população que ganha mais de 10 mil reais no nosso país? Chuta. 1%. 1%. Nossa, é muito pouco, né, gente? Uau. Tá? Sabe quantas pessoas têm MBA no nosso país? A gente estava vendo isso outro dia. 1%. 1%. Doutorado, menos de 1%. 1% é aproximação, tá? Mestrado, menos de 1%. Então, assim, infelizmente, o nosso país, apesar de tão rico, tão lindo, tão maravilhoso, tão perfeito, porque o nosso país, gente, é o melhor que tem, tá? Não aceito que ninguém fale diferente. Eu sei, a gente passa por muita coisa, mas o que eu falo é que a gente, com essa síndrome de vira-lata, você falou da síndrome da escassez, eu vou trazer para a síndrome de vira-lata, a gente não dá o valor que o nosso país tem, e às vezes a gente cobra, voltando na questão da cobrança, a gente cobra menos porque acha que ninguém vai pagar, porque acha que a gente não é merecedor, e aí vem a psicologia financeira, né, para falar sobre isso, mas a gente precisa aprender que a vida da gente tem um custo, e a gente precisa entender esse custo, como a Elu já falou, a Carol já falou aqui, né, para que a gente possa cobrar o que é necessário, que é para a gente ter uma vida confortável e sair dessa síndrome da escassez. Mas para isso a gente precisa de conhecimento, é por isso que a gente está aqui. E outra hora a gente desvaloriza também o trabalho quando a gente sai gastando sem nenhum planejamento. Eu quero, vou. Eu quero. E a gente não entende os nossos limites, o que a gente de fato precisa, né? A gente só sai. E aí, quando a gente faz isso, a gente mesmo também não valoriza o nosso dinheiro. Verdade, né? Então, a gente tem que parar para pensar, peraí, como estou funcionando? Como está sendo a minha relação com o dinheiro? Para não dar trabalho para você, né, Carol? Porque depois eu quero que você tire imposto, que você faça milagre, né? O contador, na realidade, faça isso. Isso acontece muito? Opa! Contador não faz análise, opera milagres. Por que, Carol? Traduz isso aí pra gente. Porque tem pessoas, tem clientes que acham que o contador ou ele tem que agir de maneira de que ele não paga nada, imposto nenhum, ou que ele é inimigo dele porque ele tá mandando uma guia. Mas foi que nem a gente tava falando. O contador é consultivo, o contador não é para processar dados, né? Não é para ser funcionário do governo, né? E uma coisa também que é uma máxima que eu uso muito, é no sentido de que nenhuma orientação que eu dê vai ser melhor do que a sonegação. Então, se você não paga nada, nenhuma estratégia, nenhuma tributação vai ser melhor do que isso. Então, assim, infelizmente,
os impostos são uma realidade, né? A gente não vai ao passo de falar aqui se é justo ou se não é, que a gente não está aqui, né, para isso. Eu acho que a gente pode abrir parênteses, se você me permite. Eu penso que os impostos, eles são justos desde que eles sejam utilizados para os fins devidos. Então, assim, se eu pagasse o IPVA e as estradas fossem maravilhosas, tá tudo bem, né? Mas não é o que a gente vê. Aí, se você paga, né, o IPTU e vê que você tem segurança, tem uma iluminação, tá tudo bem também. O problema é que quando você paga isso, não vê o resultado disso. E não estou falando sobre valores. Se é justo a questão do valor, eu estou falando do imposto. Por exemplo, se o IPTU é muito alto, aí é outra coisa. Mas o IPTU em si, ele tem uma finalidade, né? Segurança pública, iluminação e uma série de outras coisas para melhorar a sua vida. Infelizmente, não é isso que a gente vê nas cidades, né? A violência só cresce, má iluminação, cidade tá, alguns locais estão sujos. A gente sabe que tem a questão a gente não está acusando o poder executivo, não, tá, gente? A questão é que também as pessoas não ajudam, né? Vão lá, quebram o poste de iluminação, jogam lixo na rua. Então, tem uma série de coisas que a gente, enquanto ser social, precisa trazer, tá? Vou fechar meu parênteses, que a discussão não é essa, mas é importante a gente falar. Eu sempre falo que o meu programa, nosso programa, na realidade, é um programa de utilidade pública. E tem coisas que a gente precisa trazer, né? A gente cobra dos outros. O que a gente está fazendo para melhorar a nossa cidade? Tacando o sofá que eu não quero mais na porta da casa do meu vizinho? Existe um órgão da prefeitura que vai na sua casa ou que vai em algum lugar e vai lá e pega e joga no lugar certo, ou então doa para alguém que precisa mais que você. Não, é mais fácil jogar na casa, e pior que eu não jogo nem na minha porta, eu jogo na porta do meu vizinho. Ou então, pior ainda, num terreno baldio. E o dono daquele terreno, né, um terreno vazio, ele ainda tem que pagar o imposto. Por quê? Porque ele vai ser multado. E não foi nem ele que largou aquele lixo lá, mas como o lixo ficou no terreno dele, ele ainda paga, né? Mas fechei meu parênteses e continue, Carol. Não, quando eu falei do imposto ser justo ou não justo, é no sentido de que, independente de governo, né, do que é uma realidade, o imposto tem que ser pago, né? Então, se tem que se pagar imposto, então o que se pode fazer é amenizar isso. Com estudo, né? Análise com assessoria, profunda, né? Buscar ajuda. Porque a gente usa muito isso lá no escritório, internamente. Nenhuma análise tributária vai ganhar com a sonegação. Então, um profissional que está sonegando, que não oferece nada de receita, não adianta, eu posso falar para ele, você vai pagar 0,0001% de imposto. Mesmo assim, ainda ele vai achar ruim, às vezes. Mas por quê? Porque tem toda esse histórico por trás disso, como você pontuou, porque ele paga um imposto, o imposto não é distribuído na saúde, na educação, e a gente sofre com isso, né? Por isso que, às vezes, o contador não traz o que o cliente quer ouvir. Normalmente. Isso que, às vezes, o cliente olha para o contador e fala assim, ou ele vem com uma guia, ou ele quer que eu pague, tá me cobrando algum documento e tal. Mas o contador é bonzinho, gente. O contador tá aqui. É gente boa, né, Carol? O contador é gente boa. O contador tá aqui para auxiliá-los no crescimento. Juntos a gente cresce. Sim, não tenho dúvida nenhuma, né? Não é, Lu? A gente sabe disso, né? Quando a gente começa a trabalhar na legalidade, a gente precisa. Sim, e eu estava comentando com a Carol ali. Carol, as pessoas falam, né, da questão de trabalhar formal, que é caro, que não compensa, mas é através do trabalho formal que a gente prospera. E não é só isso, que a gente cria linha de crédito. Sim, vamos falar justo. sobre isso, porque as pessoas acham que esquecem disso. Por exemplo, hoje, se você vai financiar uma casa, se você deseja comprar uma casa, você tem que comprovar a renda. Se você não comprova, não declara nada, como é que você vai financiar uma casa, financiar um carro, né? Então, o único jeito que a gente tem de prosperar
é através do trabalho formal. Recentemente, uma cooperada chegou para nós e, assim, o maior medo do profissional autônomo é o quê? Quando ele adoece. Verdade. Porque aí ele fala assim, gente, e agora? Se eu não conseguir trabalhar, eu não consigo receber. E olha só, como lá nós contribuímos com o INSS, a nossa orientação foi, tenta um afastamento de saúde, você tem direito. Então, hoje, eu preciso de uma licença maternidade, você está segurado. Você precisa de um afastamento de saúde, eu adoeci, aconteceu um acidente, olha, você está segurado. Verdade. Né? Sua aposentadoria, você está assegurado. Então, às vezes, esse benefício, agora que eu estou aqui, tranquila, saudável, não me parece um benefício, mas e amanhã? Então, eu preciso pensar, é uma segurança para mim. Então, a previdência é uma segurança, o imposto de renda é uma forma de eu conseguir... O convênio médico, o convênio odontológico, né? Exatamente. Que a gente acha que não, mas né? São seguros. Então, é importante. O trabalho formal, ele, né, vai ter esse ônus, né, de ser um pouco mais caro, da gente ter que contribuir, trazer impostos, mas ele também tem o bônus. Sim. Tá? E a gente tem que aprender a equilibrar, né? E se programar para isso. Quando a gente se planeja esse programa, a gente consegue. Com certeza. E porque crescer dói, né? É difícil, né? Difícil. Quando a gente fala, eu não tô na informalidade e agora eu vou me formalizar, crescer dói. Mas com certeza, quando a gente se formaliza, a gente tem muito mais oportunidade. Se eu cresço ao passo de eu precisar de um investimento, de um banco, uma linha de crédito boa, se eu não tenho comprovação ou se eu não tenho uma contabilidade regular para demonstrar os dados, você perde. Exemplificando para vocês. Recentemente, né, devido à pandemia, o governo soltou uma linha de crédito que chama Pronamp, né? E o Pronamp, ele era baseado, o valor que ele é, entre outros requisitos, o valor que ele liberaria de crédito era em cima do seu faturamento. Então, no caso do CNPJ, das empresas, das notas fiscais que as empresas emitiram do ano anterior. E aí, N clientes tinham o direito de pegar esse crédito, mas não conseguiu porque não conseguiu justificar, não emitiu as notas fiscais. E era assim, era um crédito ele tinha uma carência muito boa, salvo engano, 18 meses para começar a pagar, e os juros, a taxa era em cima da Selic. Então, você nunca ia conseguir. Quanto isso, Carol, para as pessoas que não... Na época, assim, eu penso que estava em torno de 1% ao mês. Nossa, muito mais baixo que não banco. Existe, não banco existe. É o quê? 5, 6, 7? Tem até, acho que uns 7%. Eu não tenho muito aprofundamento nessa área, mas eu sei que nenhuma taxa... sim, isso com certeza. A Selic realmente era a melhor. E, então, se a pessoa tivesse feito as coisas, emitido as notas fiscais, se a empresa tivesse ali um pouquinho mais regular, ela tinha uma oportunidade muito boa, né? Então, é nesse sentido que eu falo que o crescer dói, né? Não, exige mais. Não, e é bom de trazer essa reflexão, porque as pessoas acham que ficar sempre como é que a gente diria, na informalidade, né, é legal. Isso me lembra muito, a gente está falando da área de saúde, mas vamos expandir isso para tudo, né? Quando você vê o camelô que não é cadastrado, que infelizmente quando o rapa, né? A polícia vem e prende, aí ele perde tudo aquilo ali, porque ele preferiu ficar informal. Mas acho que isso tem a ver com a lei de Gerson, né? Que a gente aprende... Vocês são muito novos, vocês não vão saber, né? Gerson foi um jogador, eu não lembro de que Copa, e ele fazia propaganda do cigarro. E ele dizia que o bom era tirar vantagem em tudo. E muitas vezes a gente quer ficar na informalidade para não pagar imposto, porque a gente quer tirar vantagem em tudo. E nem sempre, gente, essa vantagem é real, tá? Ela é real até a página 2 do livro. Depois você vai ver que você vai pagar muito mais imposto, que você vai ser multado. E é tão complicado você ter problema com a receita, né, Carol? É muito complicado. Mesmo porque a Receita ela tem até 5 anos para te fiscalizar.
Ou seja, eu posso ser multada nesses 5 anos e pagar. Exatamente, né? E não só a Receita, né? Tem a Receita Estadual, não só a Receita Federal, tem a própria Previdência, né? Que ela exige que qualquer rendimento laboral tenha o recolhimento do INSS. Até recentemente eu estava fazendo uma pesquisa para profissionais aposentados. E aí eu identifiquei que eu estava com essa dúvida. Aí liguei na minha consultoria, pesquisei e encontrei que até o psicólogo que já é aposentado ainda tem que recolher a previdência sobre os rendimentos. E essa aposentadoria não sofre nenhuma alteração. Só que não existe. Está lá no regulamento do INSS que qualquer rendimento de labor tem que haver o recolhimento. Qualquer rendimento oriundo a trabalho, né? Para explicar, tem que ter o recolhimento da Previdência. Nossa, a gente está vendo como a gente tem que ter essa responsabilidade. E aí, Elo, eu queria ver, para a gente ir fechando o nosso programa, que está chegando no final, gente. Vocês viram como passa rápido? Como é que a psicologia ajuda nisso? Porque, assim, tudo que a gente passa na vida tem uma perspectiva psicológica, né? Como é que isso afeta? Porque a pessoa, como você disse, e aí eu quero trazer essa fala que eu achei fantástica, né? Eu tô olhando aqui o agora, mas eu tô esquecendo de olhar o futuro. Hoje eu não pago nada, não pago imposto, não pago o INSS para me aposentar, né? Como é que a psicologia entra nessa história, né? O que a gente pode fazer para colaborar? Eu acho que entender ali, trazer para o nosso atendimento, né? Que eu trouxe a nossa relação com o dinheiro, as crenças. Como você acabou de dar esse exemplo maravilhoso aí do Gerson, né? Se eu tenho uma crença que eu preciso tirar vantagem em tudo, eu só vou conseguir mudar a forma como eu estou fazendo e lidando com o meu dinheiro quando eu conseguir parar e olhar para essa crença. Mapear ela. Falar, peraí, será que eu estou tendo bons resultados diante dessa, né? Quando eu conduzo essa crença dessa forma, ou eu estou tendo mais perdas? Então, eu entendo que quando a gente vai para o atendimento, a gente também precisa levar para a psicoterapia, né? Que a gente está ali conversando com o psicólogo, também como que a gente lida com o nosso dinheiro. Quais são as nossas crenças financeiras? Quais são os nossos objetivos de vida? Quais são os nossos traumas, né? Nossos traumas também, né? Recentemente, eu estudando, estava vendo um caso de uma mulher que fala, eu não quero prosperar. Nossa. Eu não posso prosperar porque eu tenho uma relação muito ruim com meu pai. E se eu prosperar, ele vai achar que eu dei certo na vida. Ou seja, ela se castiga para castigar o pai. Para castigar o pai. E isso muitas vezes não é consciente. Não, com certeza. Né? Então, quando eu trago para olhar, peraí, por que eu trabalho tanto e parece que eu não evoluo? Ou por que eu recebo muito? Porque tem muita gente que ganha uma grana legal e vive passando aperto financeiro. Então, o que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a dinâmica? Qual que é a minha ferida? Ou a minha fome, a minha necessidade? Que eu estou colocando dinheiro ali para tentar suprir, não estou vendo. Né? Então, são muitas as nuances. E é muito importante a gente falar de dinheiro. Né? Porque é isso, a gente não tem formação. E na sociedade, isso é um tabu. Ninguém fala de dinheiro. Os casais não falam de dinheiro. Nem de sexo também não fala, né? É verdade. E às vezes o dinheiro é uma questão familiar, que leva às vezes a um divórcio, porque não se senta para conversar, né? Na empresa mesmo, né? A forma que a gente vai estabelecendo as relações ali, ninguém pode falar quanto ganha, né? Porque senão o fulano vai achar... Então, é isso, assim, é sempre um tabu. Eu gostei desse seu exemplo do... Não vai ser esse programa, mas a gente tem isso, né? Quanto é que meu colega ganha? Como se... e sim, existe, gente, uma equidade, uma necessidade de ser parecido. Mesmo cargo, mesmo salário. Mas eu não posso esquecer o seguinte. Às vezes, meu colega, ele tem mais tempo de empresa que eu, tá? Ele tá mais bem preparado, apesar dos papéis serem muito parecidos. O que eu percebo é que, às vezes, as pessoas não levam isso em conta. Mas a gente vai falar sobre isso no outro programa, com certeza. Meninas, eu quero agradecer imensamente a vocês, de verdade. Obrigada mesmo.
Ana Carolina, com a letra A, né? Por favor, fique à vontade, se despeça, se quiser deixar suas redes sociais para que as pessoas te procurem, tirem dúvidas, né? Até porque agora é época de imposto de renda, né? E é bom que o ano todo a gente tenha uma consultoria, né? De forma geral, como você disse, já trabalha com pessoas da área de saúde, né? Médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos. Por favor, fique à vontade, a câmera é toda sua. Quero agradecer a todos, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A minha rede social, Instagram é @souanacarol. Vou depois disponibilizar. Estou à disposição também se alguém precisar fazer imposto de renda, sim. Não deixem para a última hora, né? Se organizem na documentação. E é isso, muito obrigada, Núbia. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada, Elô, também foi muito parceira. Foi um prazer. Heloísa, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter esclarecido essa questão, porque você lida com isso, nessas questões, porque você lida com isso no dia a dia como diretora financeira da Unipsico e também como psicóloga, né? Que é importante que as pessoas entendam que a relação com o dinheiro é fundamental. E falar de dinheiro é fundamental, de finanças, tá? A gente fala de dinheiro que é o que representa, mas falar de finanças é fundamental. Por favor, fique à vontade. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Núbia, muito obrigado, Carol, né? Quero agradecer essa oportunidade e quero dizer para vocês, mais uma vez, que a Unipsico está lá, de portas abertas, né? Com o plano Unipsico, para quem precisar de atendimento. Nós prestamos diversos serviços na área da psicologia, para empresas, escolas, hospitais, atendimento domiciliar, atendimento clínico, avaliação neuropsicológica. São N serviços e a gente está esperando vocês, tá? Unipsico Uberlândia. E para você que ficou com a gente até agora, compartilhe, tá, esse programa, porque muita gente com certeza tem as mesmas dúvidas que eu tinha, já não tenho mais, tá? Porque agora eu achei 2 professoras. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo.